Fala galera, tá começando mais um Corre Mano aqui na Foco TV. E para você que é apaixonado por corrida e esporte de endurance, aqui é o lugar certo. E hoje nós vamos conversar com um cara que, como toda criança, sonhou em ser jogador de futebol. E hoje ele é professor de educação física. Ele tem um projeto fantástico que alia esporte e uma causa social. E nós estamos falando aqui com o Erivelton. Fala galera, primeiramente Thiagão, é uma honra para mim poder estar participando aqui desse novo trabalho, que abre espaço para pessoas que inspiram outras pessoas, com pautas relevantes dentro da nossa cidade e principalmente voltado para o esporte. O foco aqui sempre vai ser nosso esporte, principalmente aqui dentro da nossa cidade, né? De Manaus, que está crescendo bastante a corrida de rua. Mas eu quero começar do começo, de verdade, da tua vida lá, quando era criança, que você sonhava em ser jogador de futebol, né? Você jogou até fora de Manaus. Então, conta um pouquinho como é que foi esse teu início no esporte, né? Porque as pessoas que vêm hoje, veem que você corre pra caramba, você é treinador de corrida, mas poucos sabem que o início de tudo foi uma tentativa de uma carreira de jogador de futebol, né? Verdade, como você bem frisou, aqui no Brasil, 90% das crianças já crescem tendo um sonho de ser jogador de futebol. Comigo não foi diferente. Comecei com futebol de rua, tradicional futebol de rua, depois se estendeu para a escola, da escola fui para as escolinhas de futebol, até que aos meus 13 anos de idade eu fiz parte de um projeto chamado Curumim, onde o dono era o Paulo Radim, pai de um grande amigo meu, o Germano Radim, que também é nosso amigo, né? Infelizmente faleceu. E a partir do Curumim eu tive a oportunidade de realmente viver realmente o esporte fora da cidade de Manaus. Aí fiquei 5 anos jogando fora, voltei para Manaus em 2011, tive a oportunidade para ir para uma Copa São Paulo pelo Nacional, me profissionalizei e em 2017 eu encerrei esse meu tão sonhado objetivo de ser jogador de futebol, né? Aqui em Manaus você jogava no Holanda, é isso? Que era o time do Paulo Radim, que é do Projeto Curumim. Meu último clube no profissional aqui foi o Holanda, em 2017. E foi onde eu decidi realmente parar, que em 2017 já existia, né, o projeto lá na comunidade, EM, que a gente construiu ele em 2015. E dois anos após o projeto existir, em 2017, eu decidi realmente parar de jogar, por vários fatores extracampo, né? Eu já estava casado. Aqui em Manaus não é fácil viver do esporte, tem muitas dificuldades. Na época eu estava com salário atrasado e em 2017 eu recebi uma proposta já fazendo educação física, já formado. Eu recebi uma proposta para poder trabalhar no Centramento Belive, que o dono na época era o João Paulo Janjão, que hoje em dia é vereador, um grande amigo meu de infância. E ele me fez essa proposta para poder trabalhar juntamente com ele lá e eu não pensei 2 vezes, eu decidi largar realmente o futebol e dedicar somente à minha profissão, educação física. Eu quero mandar um abraço aqui para o João Paulo, né, nosso amigo que é vereador, formado em educação física. E eu acompanhei esse projeto dele, o início do Believe, né? Então, e hoje ele tenta, da maneira que ele pode lá no parlamento, lutar pelas causas do esporte, tentar ajudar os corredores, como ele pode, né? Sei que a gente está tentando lá um banheiro para o Passeio do Mindu, que é um dos poucos lugares que nós temos para treinar em Manaus, eu costumo falar, e não tem um banheiro para as mulheres, pelo menos, né? Porque os homens eles se resolvem de qualquer jeito, né? Mas o João Paulo está nessa luta aí tentando, mas assim, como ele bem fala, ele é do legislativo, ele não é do executivo, então ele faz as suas solicitações, mas o executivo tem que aceitar, né? E ainda um pouquinho sobre o futebol, quais foram os times que você jogou lá fora? Então, quando eu saí de Manaus, em 2000, não me recordo exatamente o ano, mas foi 2004, 2005. Aí eu saí daqui, eu fui para São Paulo e eu fiquei lá numa casa de procurador. Na época fui eu, o Germano Radim já morava lá em São Paulo. Aí na época também foi o João Lúcio aqui de Manaus. E tinha mais um jogador lá que era de Manaus, o Douglas. Então a gente ficou nessa casa do procurador, treinando, separado, até aparecer as oportunidades dos clubes, né? Então o primeiro clube que a gente foi fazer teste, na época era o Clube Pão de Açúcar, que era patrocinado pela Nike. Então a gente sempre é acostumado só aqui em Manaus, é outro nível, é outra estrutura. Então até a gente se adaptar lá em São Paulo,
o ritmo do esporte, que é no Eixo Sul, a gente demorou um pouco. Então, o primeiro clube que a gente foi o Pão de Açúcar e a gente literalmente não viu nem a cor da bola. E a gente foi para lá, foi dispensado. De lá nós fomos para Portuguesa, a gente foi para Portuguesa. Da Portuguesa ficamos treinando, né, acho que uns 3 meses direto. Aí da Portuguesa surgiu a oportunidade para a gente ir para o São Caetano, onde o Germano já estava lá no São Caetano. Aí no São Caetano a gente ficou, os 3 lá, ficamos lá no São Caetano. Do São Caetano, eu e o Germano, nós fomos para o Brasiliense, de Brasília. O João Lúcio já ficou no São Caetano. A gente foi para o Brasiliense. Do Brasiliense, eu já fui para o Paraná, para o FC Cascavel. Fiquei 2 anos lá no FC Cascavel. De lá, fui para Porto Alegre. Um procurador me levou para Porto Alegre, para o Grêmio, no ano seguinte. Eu fiquei no Grêmio, acho que 3, 4 meses, fazendo teste no clube. Fui dispensado. Aí eu fiquei no time de empresário. O empresário me puxou lá, fiquei no time de empresário. Aí eu já estava muito tempo fora de casa, acho que uns 5 anos. Aí foi quando surgiu a oportunidade de eu voltar para Manaus para jogar os juniores e ir para a Copa São Paulo. Aí eu peguei e decidi voltar e foi quando eu retornei para Manaus. Aí você foi para a Copa São Paulo para um time amazonense. Pelo Nacional. Isso, pelo Nacional. Diga-se já do Nacional, meu time de coração. Isso. Todo jogo do Nacional eu estou lá. Né? E essa semana, né, sábado, vai ter a final do segundo turno, né, contra o Parintins. Isso. Eu estarei lá, às 15h30. Exatamente. Aí você decidiu que não ia mais jogar, né? Você falou que já estava casado, tinha que sustentar a família, salários atrasados, como comumente acontece nos times amazonenses. E como foi essa transição para o surgimento do EM? Né? O EM hoje é um centro esportivo, né? Que você trabalha ali a dança, o funcional e a corrida. Né? Então me fala como foi o surgimento da ideia, como é que surgiu. Então, desde muito novo, eu sempre tive a vontade de colaborar com a comunidade onde eu cresci, através daquilo que eu mais amava fazer, que era o esporte. Então, eu sempre tive essa vontade. Mas antes disso, eu queria construir a minha própria história. Eu queria dar orgulho para a minha comunidade. Então, com o passar do tempo, eu fui atrás de construir a minha história, de realizar o meu sonho. E no futebol, não só no futebol, mas em todo o esporte, conforme os anos vai passando, a gente vai adquirindo uma certa idade, as portas vão se afunilando cada vez mais. Então, quando eu voltei da Copa São Paulo em 2011, eu comecei a cursar Educação Física, a cursar e jogar. Eu fazia Educação Física e jogava profissional. E quando um período antes de eu me formar, eu resolvi abrir um projeto de treinamento funcional, que na época, o treinamento funcional há 10 anos atrás, 11 anos atrás, era febre, só se falava em treinamento funcional. Então, foi a oportunidade que eu achei de poder criar o projeto dentro da comunidade através daquilo que eu amava fazer, que era o exercício, o esporte, etc. Então, foi daí que começou. Na primeira semana, até então, o nome era EP Treinamento Funcional, que era Erivelton Passos. Só que hoje, EM, uma semana depois, se transformou, né, em EM, porque, por coincidência, um grande amigo meu, que hoje é o meu parceiro de vida, o professor Marcos, ele sempre morou para o centro da cidade. E a gente sempre foi amigo da faculdade desde o início, desde o primeiro período. A gente fez uma amizade muito grande na universidade, no curso. E, por coincidência, ele foi morar lá na comunidade de Canaranas, no mesmo ano que eu decidi montar o treinamento funcional. O primo da esposa dele é militar e ele morava lá na comunidade e ele foi transferido para o Rio de Janeiro. E esse primo da esposa dele fez a proposta para eles morarem na casa até o tempo que ele tivesse que ficar no Rio de Janeiro, que era 4, 5 anos. Aí eles moravam alugados, na época eles decidiram aceitar a proposta para cuidar da casa e morar lá. Então, eu não pensei 2 vezes em fazer o convite para ele. Mano, eu tô com esse projeto aqui dentro da comunidade, tá? Tu aceita surgir comigo? Assumir essa bronca comigo? E ele não pensou 2 vezes, aceitou. E depois de uma semana eu já tirei o EP e botei EM, que é de Erivelto e Marcos. E foi uma das escolhas mais assertivas que eu fiz na minha vida, porque o professor Marcos é um cara de uma humildade incontestável, um caráter incontestável, um cara super simples, um cara parceiro, companheiro. E eu louvo muito a Deus pela vida dele, porque hoje em dia tu sabe muito bem, mais do que eu, que o difícil não é tu construir, tu montar algo, o difícil é tu
conseguir pessoas compromissadas que querem andar na mesma direção que você. E o professor Marcos é uma bênção na minha vida, não só na minha vida, mas na dos alunos também. Eu sou muito grato pela vida dele. Eu conheço o professor Marcos, é um cara muito, muito legal, e dá para ver a sintonia de vocês, né? Essa parceria. Vocês se tratam como irmãos de verdade, né? Sim. E, cara, e o que é legal, assim, que vocês têm personalidades muito diferentes, né? Cara, ele é todo sériozão, todo centrado. E tu não, tu tá ali bagunçando o tempo todo, brincando. Até vi no Instagram de vocês, recentemente, vocês fizeram uma festa de carnaval, aí tu fantasiado de abelha e de bailarina. Cara, quando eu vi o Marco de bailarina, eu falei, cara, não acredito, bicho. Eu não acredito. E assim, e vocês levam essa alegria pra galera e dá pra ver que realmente a EM, ela é uma família, né? E é assim que você trata a EM, você não trata como equipe, porque eu já vi toda vez que você faz uma postagem no Instagram falando sobre a EM, você fala assim, família EM. Você não fala equipe, né? Então vocês realmente se tornaram uma família, né? Isso. É que nem eu sempre falo para os alunos, eu e o professor Marcos conversamos muito, a família EM, o principal intuito do nosso projeto como prioridade é devolver a autoestima na vida das pessoas através do esporte. É usar o esporte como ferramenta de cura na vida das pessoas. Dentro das comunidades, dentro das favelas, o índice de pessoas com ansiedade, depressão, dificuldades estruturais, violências, drogas, é muito grande. Então, nosso principal intuito, através do projeto, primeiramente é esse, é resgatar a vida das pessoas, é devolver a autoestima na vida das pessoas, elas terem o projeto como uma rede de apoio, para ter interação social, fazer amizade, receber amor, receber carinho, receber respeito, receber empatia, que muitas das vezes dentro de casa eles não têm isso. Então, o nosso principal intuito inicial é esse. Consequentemente, vem a performance, vem o alto rendimento. Isso daí, como eu sempre falo, é merecimento de cada um, é o que cada um busca no dia a dia. O pódio vem a partir do momento que cada um se dedica no dia a dia. Então, nosso principal intuito é esse, é devolver a autoestima na vida das pessoas. Cara, então assim, vocês hoje impactam muitas pessoas, né? Diretamente, indiretamente. Quantas pessoas hoje são membros do AM? Então, o nosso projeto EM, hoje, é EM Centro de Treinamento, porque dentro do EM Centro de Treinamento tem 3 modalidades. O EM Funcional, o EM Dança e o EM Runners, que é o grupo de corrida de rua. Só no EM Runners, que é o grupo de corrida de rua, atualmente nós temos, em média, 370 e poucas pessoas. Aí, juntando com o treinamento funcional, a dança e as pessoas que indiretamente participam do projeto, nós chegamos a mais ou menos de 650 a 700 pessoas no total. Muita gente, né? Muitas pessoas. E a maioria ali da comunidade, Da comunidade, 80% é da comunidade. Então, e eu já vi que tem crianças, né? Cara, tu consegue abraçar as pessoas de várias idades, né? Desde as crianças até os mais idosos, né? E para as crianças, acho que esse projeto é super importante, né? Porque quanto mais próximo do esporte, mais longe fica das coisas ruins da vida, das drogas, do álcool, das pessoas ruins, das companhias ruins, né? Porque dentro do esporte a gente encontra amizades saudáveis, né? E eu acho que isso daí é um benefício que você traz para a sociedade que não tem igual, né? E hoje, como é que esse projeto sobrevive? Então, hoje, atualmente, o projeto EM Runners, o EM Dança, são totalmente gratuitos. É um trabalho filantrópico. Nós treinamos todas as terças e quintas-feiras, pela parte da manhã e pela parte da noite, e aos finais de semana, as corridas, treinos programados. Já o treinamento funcional, ele paga uma taxa de R$50 por mês, que é porque nós temos que comprar o material de treino esportivo, fazer manutenção da área do espaço onde nós utilizamos, limpeza, etc. Porém, nós também, no treinamento funcional, ajudamos muitas pessoas dentro da comunidade que realmente não tem condições, né, na atualidade, de poder pagar essa taxa, mesmo que seja pequena, mas não tem condições de pagar essa taxa, tá? Então a gente se preocupa muito com isso. E se preocupa muito em que a pessoa realmente seja inclusa, independente da condição social dela, entendeu? Então, realmente é um propósito, né? Isso, é um propósito, exatamente. E você já recebe algum tipo de patrocínio, alguma ajuda governamental, alguma coisa para manter o projeto? Em termos de ajuda, eu quero até agradecer
aproveitar a oportunidade, a empresa Eucatu, que sempre está conosco através do transporte, que ela sempre disponibiliza o ônibus para poder levar a gente para os eventos, trazer novamente, como os alunos são 80% da comunidade, facilita muito a nossa vida. Tem, como eu citei agora, o João Paulo, que é vereador, ele, um grande amigo meu de infância, antes dele ser vereador, ele já sempre ajudava a gente lá no projeto, com os termos de estrutura, nos eventos, que é de suma importância para a gente, para poder realizar nossos eventos. Não sei se tu acompanha, mas a gente tem uma corrida oficial que nós fazemos todos os anos. Esse ano vai para a 5ª edição, se Deus permitir, e desde a primeira edição só foi possível pela força do João Paulo, pela influência política que ele já tinha, para poder regularizar, organizar em termos de estrutura, em todos os aspectos. E muita gente não sabe, mas hoje o que ele faz pelo esporte é apenas algo que ele já fazia durante toda a sua vida. Então a gente também é muito grato por toda a ajuda que ele já deu para o nosso projeto. E sempre as pessoas amigas que aparecem esporadicamente, né? Os próprios alunos, alguns alunos que têm condições, sempre estão ali nos ajudando, apoiando. No meu ver, Tiagão, toda a ajuda vem de várias formas. Vem de uma palavra amiga, de um abraço, de um companheirismo, através de trabalho, de nos ajudando. Não é só a questão financeira. Exatamente, não é só a questão financeira, é todo o apoio externo que a gente recebe, a gente é muito grato, porque não é fácil fazer esporte dentro da nossa cidade, tu sabe muito bem das dificuldades que tem, não é fácil fazer esporte dentro da comunidade, então é um trabalho bem árduo, mas que Deus vem nos capacitando, nos condicionando e vem nos abençoando cada vez mais, graças a Deus, tudo para honra e para a glória dele. Cara, esse teu projeto é um projeto realmente muito, muito bonito, né? Quando nós fizemos o primeiro episódio aqui do Corre Mano, que foi com a Bianca, eu fiz a postagem, né, dizendo que ia ter o programa, e várias pessoas lá, pô, chama o professor Erivelto. E nesse momento eu já tinha feito o convite para você já tinha aceitado o convite, e só faltava realmente a gente encaixar a data, e hoje você está aqui. Então, mais uma vez, obrigado, né, por a oportunidade de estar conversando contigo. A gente já tem um relacionamento, né, de corrida, né, mas assim, saber um pouco mais sobre a tua vida, assim, está sendo muito legal, né, principalmente desse fato de você levar o esporte para as pessoas e utilizar. Eu utilizo isso na Corre, né, na nossa assessoria, essa visão de transformação de vida através do esporte, né? E dentro da Corre, a gente tem um projeto também social, que é o seguinte: a cada 10 alunos que entram na Corre, eu dou uma bolsa para alguém que gostaria de treinar com a gente e não pode. Né? Então, assim, é uma forma também que a gente tem de retribuir tudo que Deus manda para a gente, né? Porque se hoje, se eu pude estudar numa escola boa, porque Deus permitiu, se eu pude ter uma faculdade boa, na verdade 2 faculdades eu tive, né? Foi porque Deus permitiu. Então a gente precisa devolver o amor que a gente recebeu de Deus para as pessoas, né? Então, assim, cara, você e o Marcos têm um trabalho fantástico, né? Eu acho que muita gente reconhece isso. Hoje vocês, assim, no meu modo de ver, tem a maior equipe de corrida de Manaus, tanto que quando a gente vai para as corridas e tem aquela premiação de maior equipe da prova, vocês sempre sobem em primeiro, e graças a Deus eu sempre estou no pódio com vocês, mas sempre em segundo ou terceiro, né? Porque tem outras equipes grandes também, né? Mas o Erivelton, né, treinador, não vive da EM, né? Ele faz outras coisas também, né? Sim. Faz da aula de personal, você não consegue tirar o seu sustento ainda da EM, né? Sim, tanto eu como o professor Marcos, nós temos nossos trabalhos particulares personalizados. Então, é onde ajuda a nossa renda, né, para poder a gente arcar com as nossas contas particulares. Eu tenho também, graças a Deus, uma esposa fantástica que dá todo o meu suporte, assim como o professor Marcos também tem, dá todo o suporte para a gente nos bastidores, em todos os aspectos, emocional, estrutural, realmente auxiliam o nosso trabalho de forma fantástica. A minha esposa também, hoje em dia, ela é militar das Forças Armadas. Então, nós não vivemos do Projeto M. O Projeto M realmente é feito para transformar a vida das pessoas. E nós só fazemos isso porque também transforma a nossa vida. E é uma coisa que nós amamos fazer. Eu estava conversando contigo anteriormente, né? E falou que assim, pô, o esporte mudou minha vida, né? E mudou a minha vida. Acho que o esporte muda a vida de todo mundo que pratica, né? Mas eu acompanho muito as redes sociais e teve um fato muito legal, que você realizou um sonho no fim do ano, que foi fazer a 100ª
100ª São Silvestre, né? Então você pegou na ocasião, depois da prova, fez uma live, fez uma postagem que eu assisti, né? Fiquei bastante emocionado com as tuas palavras lá. E eu me senti ali naquela postagem, porque de uma certa forma o esporte também transformou minha vida numa época em que eu andava muito estressado porque eu era bancário, né? Então a vida de bancário é bem estressante. Então foi quando o esporte entrou de forma decisiva na minha vida para que eu tivesse uma vida com mais qualidade, né? E assim, você tem conquistado várias coisas na sua vida, né? Tanto financeiras quanto sonhos realizados através do esporte, né? Aí você acabou indo lá para São Silvestre. Sim, inclusive a São Silvestre foi um mix de emoções em todos os sentidos, porque desde quando o projeto EM surgiu, há 11 anos atrás, até então, eu nunca mais tinha saído de Manaus. Minha vida, nesses 11 anos, foi viver o EM. Então, depois de 11 anos, eu tive a oportunidade de sair de Manaus para fazer algo que eu amo, que é correr, e retornar à cidade que eu saí quando era criança. Eu nunca tinha saído de Manaus também, e eu saí de Manaus, porque a gente que vive em Manaus tem uma visão. Quando a gente sai aqui de Manaus e vai para outro eixo, para o eixo sul, a gente tem uma visão assim de ficar deslumbrado com o que vê, né? Então eu cheguei em São Paulo depois de 11 anos sem sair de Manaus novamente, voltar para onde eu fui jogar. Eu visitei lugares onde eu morei quando criança lá em São Paulo, então foi algo assim fantástico. E eu estar na São Silvestre, que era um sonho meu, eu senti assim no meu coração que todos os alunos estavam ali do meu lado, torcendo e vibrando pelo que eu estava conquistando. Então foi isso que eu senti ali no momento, que os alunos estavam juntamente comigo. Então eu tive a oportunidade de fazer aquele vídeo para realmente agradecer de todo o coração os alunos, meus amigos aqui de Manaus, porque foi algo que me deixou muito feliz mesmo, muito feliz de todo o coração, de verdade. Foi algo assim que eu nunca imaginei viver, mas que Deus me deu essa oportunidade. Certeza que teus alunos, e não só teus alunos, acho que todo mundo que assistiu se sentiu representado ali, né? Porque o teu sonho pode ser o sonho de um aluno teu. Sim. Né? Porque os alunos ali teus que nasceram ali na comunidade, às vezes olham a gente como um exemplo, um espelho, né? E eles olham assim, pô, o professor Erivelto conseguiu, eu consigo também. E quem sabe esse ano não é essa pessoa que vai também. Porque essa foi a primeira prova que você viajou para fazer, né? Sim. E você já foi para a maior prova de rua do Brasil. É uma quantidade são muitos inscritos, né? E voltando para esse olhar da corrida, né? A gente vendo o cenário aqui de Manaus, das corridas de rua e com o que você viveu em São Paulo. Qual foi assim, a principal diferença que tu notou? Cara, para ser bem sincero, em termos de corrida de rua, Manaus não deixa a desejar nenhum outro estado. Em termos de estrutura, de público, e eu sou até audacioso em falar que o clima aqui de Manaus, das pessoas, é muito mais intenso, é muito mais vibrante, é muito mais humano. Então, claro, uma São Silvestre é diferente, é legal, é um sonho, é algo que foi pela primeira vez, que quem tem a vontade de ir, eu recomendo ir, vale a pena. Mas Manaus é diferente, não perde para nenhum outro estado em termos de estrutura, organização. Tem aquele fator, né, de valores da inscrição, mas é algo que a gente tem que continuar lutando para que cada vez mais possa ter estratégias para poder ficar mais acessível, né? Mas, no geral, Manaus não fica atrás de nenhum outro estado. Com relação a São Silvestre, em termos de estrutura, Manaus não está atrás. Aí tu falaste do clima, da galera, né? Eu acho que todo mundo que participou já da Maratona de Manaus pode sentir isso, né? Que aquela chegada... Sim. Cara, ficam todas as assessorias ali na chegada, todo mundo vibrando com todo mundo que passa. Tu não vibra só pelo cara que tá da tua assessoria. Qualquer assessoria que passa, qualquer grupo de corrida, qualquer pessoa que não tem nem grupo passa por aí, todo mundo vibra, vamos lá, porque todo mundo sabe, né, o quanto é difícil terminar uma maratona, né? Então, eu sempre falo assim, cara, o melhor lugar que tem para se estar numa prova, né, numa corrida de rua, é na chegada. Porque ali você vê a reação das pessoas, né, quando finalizam a prova. E ali, aquele finalizar de prova, muitas vezes, é um sonho que a pessoa está realizando, é um propósito de vida, ou ela está correndo por alguém, ela está correndo às vezes, faz promessa, né? Então, assim, as pessoas chegam lá de diversas formas e tu vê a alegria, a felicidade
de uma pessoa ter concluído, né? E tu vai levar com certeza a tua equipe para a Maratona de Manaus. Tu vai correr a maratona? Esse ano eu vou para minha... Se assim Deus permitir, eu vou para minha 5ª maratona. Só corri maratona aqui em Manaus, não corri... Como eu falei, a minha única prova fora de Manaus foi São Silvestre. E esse ano, se Deus permitir, eu vou para minha 5ª maratona. E que nem você falou, cada maratona tem um sentimento diferente, tem um gosto diferente. E não é sobre quem termina primeiro, é sobre quem não desiste. Então, muitas pessoas ali vão para superar a perda de um ente querido, para superar uma depressão, para superar uma ansiedade, para se superar. Então, eu acho que isso é o mais legal, né, da corrida de rua. Eu sempre falo que eu tive a oportunidade de praticar vários esportes, especificamente eu sou apaixonado do futebol, mas a corrida de rua, para mim, é o esporte mais inclusivo do mundo, porque não tem escolhas de pessoas. É pessoa alta, baixa, magro, gordo, todas são inclusas, todas se sentem importantes, todas se sentem úteis. E isso que é o fantástico da corrida de rua, é isso que nos fazem se apaixonar e querer que outras pessoas sintam essa emoção, sintam esse prazer de poder praticar esse esporte. E assim como você, eu já fui jogador, né? Joguei pelo CIEC, joguei Campeonato Amazonense, joguei pelo Nacional também, mas a corrida é diferente, né? Quando eu encontrei a corrida, porque assim, quer queira que eu... Não, você... Num time de futebol, não é só você depende de outras pessoas. E o resultado da corrida, ele é só seu, né? É a sua performance. E eu costumo falar para todo mundo, você falou ainda agora de pódio, de performance, né? Pódio ou performance não é você subir no pódio, né? É você melhorar. O pódio, ele é consequência, né? Então, assim, se você hoje está melhor do que ontem, você está performando, né? E a performance, ela não pode vir só em pace, não. Ela pode vir em qualidade de vida, ela pode vir numa mente mais saudável, né? Então, a gente encara, eu acho que a gente como treinador também, a gente tem que levar essa importância do que é o esporte, a corrida como um esporte individual, né? Que você busca todo o seu ônus e seu bônus através dos seus esforços, mas que também ele é muito coletivo, porque numa corrida você nunca está só. Tanto que diversas vezes a gente pega, vai correr e monta nosso pelotão para ir junto, um ajudando o outro, aí não importa a cor, não importa assessoria, não importa time, não é não? E você super experiente na Maratona de Manaus, vai para a 5ª. Eu já corri 2 vezes, né? E as outras vezes que eu corri foi 21, e esse ano eu vou correr 21 também. Quanto à experiência, né, daqui de Manaus, a gente levando em consideração que o clima é muito, muito quente, muito úmido, né? Eu já corri maratonas fora de Manaus, né? Você não correu e eu te falo, você correndo aqui em Manaus, você correu uma das maratonas mais difíceis do Brasil, né? E você é super experiente nela. Quais são as dicas que você pode dar para aquele nosso marinheiro de primeira viagem, aquela pessoa que vai fazer a primeira maratona e a primeira maratona em Manaus? Então, para quem está treinando, se preparando no dia da prova, da competição, é não inventar, é colocar em prática tudo aquilo que você treinou, em todos os aspectos, em todos os sentidos, seja na sua alimentação, suplementação pré, durante, pós-prova, seja a sua vestimenta, corra com o short que você está acostumado, com o top que você está acostumado, com a camisa que você está acostumado, com a cueca que você está acostumado, com relação ao tênis, que muitas das vezes as pessoas erram muito, aquela ansiedade, empolgação de comprar um tênis novo para correr, mas corra com tênis que você já esteja acostumado. Não perca nenhum ponto de hidratação, mesmo que você não tenha sede, não perca todo o ponto de hidratação. Pegue 2 copinhos, faz o primeiro gargarejo, vai com outro na mão para se refrescar mais na frente. E em termos de ritmo, coloque em prática o ritmo que você treinou. Ou seja, no geral, não invente. O mais importante, nunca esqueça de orar km por km, porque com toda certeza Deus vai ajudar você a ter fôlego até a linha de chegada. Cara. Eu lembro que na minha primeira maratona de Manaus, era aquele percurso antigo, né? Que ia para o turismo. Cara, chegando ali no turismo, era mais ou menos o quilômetro 30, né? Aí caramba, bicho, eu tava muito cansado, muito cansado. Aí eu falei bem assim, Deus,
tu que vai decidir agora se eu passo reto para Ponta Negra e vou pro poste que acaba minha prova, né, desisto, ou se eu pego para a direita. Cara, foi impressionante. Eu estava entrando no turismo, uma pessoa me deu uma jujuba com um papel dentro, né? Eu falei, pô, vou comer jujuba que eu tô com fome. Comi jujuba e peguei o papel. Quando eu peguei o papel, tinha um versículo da Bíblia, né? E aquele que fala que aonde eu for, onde você for, eu estarei junto com você, né? Então, assim, eu falei, cara, então é Deus falando comigo. Eu fui, voltei lá pelo turismo e terminei a prova, né? Então, realmente, cara, a gente que faz maratona, a gente precisa treinar, principalmente, mas a gente precisa ter fé. Ter fé no que você acredita, né? Ter fé em você mesmo, porque você treinou para aquilo, né? E eu costumo dizer pros meus alunos, cara, nos briefings que a gente faz, é que, cara, você tem que querer muito. Você tem que querer muito. Toda vez que eu corro, né? Eu corro com o anel que era do meu pai, né? Porque eu perdi meu pai na pandemia, mas assim, ele sempre ficava muito feliz quando eu tinha êxito em alguma coisa na minha vida. E eu tenho certeza que ele ficava muito feliz quando eu terminava bem uma prova. Então, assim, toda prova que eu faço, a minha mãe vai comigo, né? Eu sempre levo minha mãe para torcer por mim, mas o meu pai sempre está comigo no coração, né? E simbolizado através do anel dele, que eu sempre uso, né? Então, assim, a gente precisa ter fé. Ter fé, e não é fé só em Deus, é fé nas coisas, fé nas pessoas, né? Fé de que a gente pode realizar coisas impossíveis, né? Certeza. Eu costumo dizer que a palavra de Deus fala que buscai primeiro a Deus e as demais coisas serão acrescentadas, ponto. Então você foi perfeito aí. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá o fôlego da vida para todo dia acordar com saúde, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra, é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá sabedoria, é Deus que nos dá discernimento. Então, a gente primeiramente buscando a Deus, com toda certeza Ele vai acrescentar tudo aquilo que a gente necessita na nossa vida. E claro, a palavra de Deus é bem claro, né? Esforça-te para ter uma vida tranquila, trabalhar com as suas próprias mãos e cuidar do seu próprio negócio. Deus com certeza vai nos ajudar com a nossa fé, mas a gente tem que fazer essa parte. A gente tem que trabalhar muito, querer muito, que nem você falou, e para Deus poder abençoar, porque não adianta a gente pedir de Deus, ter fé e não fazer a nossa parte, que é o principal, porque Deus não é mal educado, Ele só faz aquilo que tu busca, Ele só permite aquilo que tu quer. Então isso, a nossa decisão de querer fazer acontecer é muito mais importante. É isso mesmo. E me fala quais são os teus principais, os teus próximos projetos em relação à EME, né? O que é que a gente vai ter, o que é que a gente vai fazer esse ano? Cara, eu tenho um grande sonho com relação ao projeto EME, de poder alcançar as pessoas em todos os aspectos. Atualmente, a gente, como eu falei, já tem o EME Runners, o EME Dança, o EME Treinamento Funcional. Eu tenho vontade de ter o EME Lutas, eu tenho vontade de ter o EME Natação, EME, enfim, abranger várias modalidades esportivas. Fazer um verdadeiro complexo esportivo. Exatamente. Eu tenho vontade de, não só voltado para o esporte, mas eu tenho vontade de ter um atendimento, fazer uma parte social com atendimento psicológico, atendimento, ter toda uma equipe interdisciplinar, tanto voltado para a capacidade de desenvolvimento físico como desenvolvimento mental também. Então, esse é o meu grande sonho, através do projeto EME dentro da comunidade. Então, quem está nos assistindo, né, um empresário, pessoas que tenham capacidade de ajudar, quem quiser ajudar, quem quiser patrocinar o programa, como é que a gente faz? Que você sentir desejo no seu coração de querer impactar a vida de mais pessoas através do esporte, através de um projeto levado a sério, você pode estar entrando através da nossa página, né, do Instagram, ou lá tem o meu número do professor Marcos, e a gente pode te apresentar o nosso projeto, como funciona, qual o objetivo, qual o propósito, e com toda certeza a sua ajuda vai ser muito bem utilizada na vida das pessoas. Eu convido para quem não conhece o projeto a entrar no Instagram. Cara, o Instagram é muito animado, né, cara? Vocês fazem eventos assim, eu vi a festa de vocês de fim de ano, né? Acho que tinham mais de 600 pessoas. Vocês foram para um sítio. Quando eu vi assim, eu falei, caramba, é muita gente, cara. É muita gente, né?
E, cara, como reunir, né, tanta gente em volta de vocês lá e pessoas que realmente amam vocês, né? Porque a gente vê o carinho que os alunos têm, a gente vê na corrida, né, nas corridas que vocês vão, como os alunos realmente têm vocês como um, sei lá, parece que às vezes um pai, né? Um pai, sei lá, um psicólogo, mas eu acho que mais um pai mesmo que as pessoas ali têm em vocês, né? Tipo, a gente preza muito isso, né? A comunhão, o respeito, o amor, a união e o principal de tudo, que é, como eu sempre falo, tudo que em casa mesmo, quando eu vou orar, eu falo, Deus, tudo que eu quero colocar em prática é para honrar e engrandecer o teu nome. Se não for para isso, o que o Senhor faça é que não dê certo. Então, eu acho que o principal segredo, Thiago, de tudo que a gente faz na vida é colocar Deus na frente. É deixar Ele o piloto de tudo que tu se propõe a fazer. E as demais coisas acontecem de uma forma que nem a gente que está envolvido sabe explicar. Vai acontecendo, o amor vai acontecendo, o carinho vai acontecendo, o respeito vai acontecendo, a alegria, a união, a comunhão. E muitas das vezes da comunhão que Deus fala, a comunhão que Deus fala não é a comunhão de tu ir para a igreja, de tu participar de algum ministério, de tu ir lavar a igreja. Não, a comunhão que Deus fala é a gente ter o nosso pensamento voltado para as vontades dele. Então a gente foca muito nisso e graças a Deus ao nosso grupo, a nossa família M, como a gente sempre fala, são pessoas que se respeitam, que se preocupam uma com as outras, que tem muitas brigas, que é normal de toda a família, nenhum lugar é perfeito, pode ter certeza disso, mas que no geral a empatia prevalece e isso é muito legal. Cara, e eu vejo assim que vocês moram lá na comunidade do Canaranas, a gente não tem muitos lugares para treinar em Manaus. Eu vejo que lá também não tem, né? Vocês correm, né? Vocês marcam no local. Onde é que funciona o treino? Eu sei que vocês marcam o local e saem correndo pela cidade, né? Porque a gente não tem estrutura para treinar, né? Infelizmente, em termos de estrutura, a nossa cidade não foi planejada para ter, né? Espaços esportivos, ou então ruas adaptadas para a prática esportiva. Infelizmente, a gente ainda é muito, muito pobre nesse aspecto, né? Mas lá, com relação ao nosso projeto funciona toda terça e quinta-feira, pela parte da manhã, das 5 às 6 da manhã, e a gente se reúne lá no campo do Canaranas, lá para aquecer, para passar as orientações. O CDC que tem lá. Isso, a gente se encontra lá no campo. E pela parte da noite, das 19 às 20h30, a gente se reúne numa rua ao lado do campo, porque à noite, no campo, é muito movimentado, fica muito ruim da gente aquecer e alongar lá. E a gente vai lá para essa rua que é sem saída, que é deserta. E nós fazemos os nossos treinos no Conjunto Vila Real, que é um conjunto onde tem as ruas e a demarcação das ruas são de 300, 400, 500, 600 metros, e a gente faz no quarteirão nosso treino. E acabou que deu muito certo, e é um treino assim bem alegre, bem divertido, a gente se reúne, as pessoas realmente vão. Atualmente vai gente de todo lugar da cidade, é bem legal. Não é só o nosso projeto que treina lá, todo mundo Inclusive, quero deixar aqui o convite, quem quiser conhecer o nosso treino, você pode ser de outra equipe, de outra assessoria, vai ser muito bem recebido. Eu vou lá. E vamos aguardar aí, eu vou lá. Então, vocês quiserem fazer parte e conhecer o espaço onde a gente treina, vai ser muito bem recebido. Lá na comunidade Canaranas, Conjunto Vila Real. Vou reunir um pessoal da Corre lá, só que a gente vai pegar peia lá de vocês, né, que vocês correm muito. Né? E falando sobre a segurança de a gente praticar nosso esporte, cara, esse fim de semana a gente teve um acidente numa corrida, né? Sim. Apesar de tudo balizado, apesar dos batedores lá, nossa querida amiga Leide, né, que é uma das melhores corredoras cadeirantes do Brasil, pódio na São Silvestre. Sim. Primeiro lugar na São Silvestre, né, um rapaz bêbado, né, invadiu lá o local de corrida e atropelou, na verdade, né, a Leide. Né? Ela teve escoriações, quebrou a clavícula. Né? Então, assim, é complicado a gente tentar praticar nosso esporte em Manaus hoje. Porque a gente vê, por exemplo, um local que seria ótimo para treinar seria o Parque Jefferson Pérez. Mas se você for lá de noite, não tem iluminação. Né? Ali em volta tem muito cheiracola, muito mendigo, né? Então, assim, a gente não se sente seguro em Manaus para praticar nosso esporte, né? E eu fico pensando principalmente nas nossas mulheres, né? Cara, eu falo para nossas alunas, né, lá da Corre, cara, a mulher nunca está segura,
nunca está segura se estiver correndo sozinho. Então, sempre se juntar com os outros alunos para correr em grupo, né? Porque falta um pouco de estrutura em Manaus. Sim. Concorda? Em termos, aproveitar a oportunidade de mandar melhoras para a nossa querida amiga Leide, né? No dia da ocorrida, eu mandei mensagem para ela e ela falou que tinha fraturado uma clavícula de cada lugar, né? Então, melhoras para ela, que Deus possa, o mais rápido possível, tá cuidando da recuperação dela, que ela possa voltar a fazer o que ama o mais rápido possível. E, infelizmente, as pessoas ainda... o esporte que está sendo mais praticado no mundo, né? Ainda não está tendo o devido respeito que os corredores merecem, né? Então, infelizmente, mesmo com batedores, com toda a estrutura, com a organização, aconteceu o que aconteceu com esse delinquente, né? Que não respeitou os guardas de trânsito e acabou atingindo a nossa querida amiga Leide. E eu acho que falta mesmo estratégias, né, do poder público responsável em poder colocar em prática para ficar cada vez mais seguro, né? Tipo, não sei, nos cruzamentos, colocar barreiras alguns metros antes para poder realmente eles ir diminuindo a velocidade, mesmo a pessoa estando bêbada, alguma forma de abordar bem antes do cruzamento, usar estratégias para poder não acontecer algo pior, né? Que nem já aconteceu, infelizmente. E através aí do João, que sempre vem lutando, né, por essas causas aí do esporte, especificamente a corrida de rua, né? Então a gente cada vez mais dá relevância para essa pauta, né? Cada vez mais está falando, cada vez mais está cobrando, cada vez mais está exigindo, porque é algo que realmente transforma não só a vida das pessoas, mas tem o poder de transformar uma cidade, né? Eu tenho visto assim que a prefeitura realmente está olhando um pouco mais de carinho pro esporte, né? Assim, principalmente pelo boom da corrida que está tendo. A gente só tinha uma faixa liberada em Manaus. Agora a gente tem da Ponta Negra, tem da Getúlio Vargas, tem no Parque Mosaico, né? E se você for ver, todos eles estão lotando. Então a gente precisa de mais faixas liberadas. Pô, tem que colocar a faixa liberada na Zona Leste, tem que colocar a faixa liberada lá na Zona Norte. Tem que ter já tem no centro, que eu acho que lá é Zona Sul, né? Tem que ter Centro-Sul. Tem que ter em todos os lugares, né? Quem sabe lá no local onde você faz o treinamento não pode virar uma faixa liberada, né? Com certeza. Então, assim, a gente vê... E eu vou te falar uma coisa. No meu modo de ver, Erivelton, a corrida de rua, ela ainda não chegou no boom aqui em Manaus. Eu falo isso para as pessoas. Se a gente for ver as corridas fora, né? A corrida pequena tem 10 mil pessoas. Hoje, a nossa maior corrida... né, que ano passado foi a do Pátio Gourmet, teve 6 mil pessoas. Né? Então, assim, a nossa maior corrida não chega perto da menor corrida que tem no Sul e no Sudeste. Né? Então, só que a gente vai chegar. E a gente precisa de estrutura para isso, não é não? Sim, acho que já está na hora, né? Na verdade, já passou da hora de o poder responsável realmente em olhar com carinho para poder colocar em prática toda essa estrutura, né, que nós corredores merecemos, em termos de segurança, em termos de organização, né, em termos de benefícios estruturais nos lugares para as pessoas praticarem, né, o esporte. Então, acho que você foi perfeito. E que nem eu falei, isso é algo muito importante para as pessoas, né, porque você investindo no esporte, você não vai estar apenas investindo nas pessoas, você vai estar salvando vidas e, consequentemente, você vai estar atingindo positivamente a educação, a segurança, né? A saúde. Então, isso é muito importante. E a gente conversou, né? A gente fala sobre o crescimento do esporte, novas assessorias surgindo, e a gente estava conversando, cara, que legal surgirem novas assessorias, novos grupos, e a gente estava conversando que não existe concorrência, né, entre assessorias esportivas. Não tem que ter, porque nós não somos concorrentes um do outro. Né? Você mesmo falou, cara, o nosso concorrente é o sofá. O sofá tira da gente, tira do esporte, tira das ruas, né, 90% da população. Então, o que a gente precisa fazer? É tirar as pessoas que estão lá no sofá. Não é tentar captar atletas que já estão em outras assessorias, né? E eu acho que você vem trabalhando muito bem isso. Eu tenho uma aluna que é amiga de uma aluna tua. E a minha amiga estava insistindo para a tua aluna vir para Corre. Aí ela, olha aí, professor, eu estou chamando minha amiga aqui para vir para Corre,
né? Mas ela não quer vir. Eu falei, não, cara, deixa ela lá. Ela tá feliz lá na AM com o professor Ivelton. Ela treina lá, tu treina aqui e vocês correm juntas. Sim. E tá tudo bem, tá legal. Né? Então, isso que é legal. Acho que as assessorias, elas se organizando, se dando bem, acho que só tem a crescer o esporte, né? Sim, com toda certeza. Eu acho que nem você falou, a corrida de rua, ela é inclusão, né? Ela é respeito, ela é interação social, amizade, independente de qual equipe você faz parte, eu acho que está todo mundo em prol do mesmo objetivo, né? Está todo mundo indo na mesma direção. Com realidades diferentes, mas com objetivos idênticos, né? Uhum. Então, eu acho que isso daí é importante. Acho que todo lugar que algum corredor vá visitar ou vá participar tem que ser bem tratado, tem que ser respeitado, tem que ser tratado com carinho. Então, acho que isso daí faz dar exemplo para outras pessoas ter esse interesse de poder praticar o esporte, né? De poder se sentir incluso, de poder se sentir atraído para poder praticar o esporte, né? Então, é isso que faz a corrida ser diferente, né? Esse companheirismo, essa união que nem você falou. Então, isso é muito legal, né? E você faz isso muito bem. Afinal, tua equipe tem 700 pessoas, né, cara? Então, é muito... Cara, assim, parabéns pelo trabalho que você e o professor Marcos desempenham, né? Cara, a gente vê que ali no olhar das pessoas, como eu já falei, assim, o carinho, a transformação de vida, né? Acho que se a gente for pegar todo o grupo de corrida, toda a assessoria, tem alguma história bonita para contar, né? De pessoas que foram transformadas pela prática esportiva. E tem a questão também, que você trabalha muito bem, que é essa questão da família, da união. Às vezes a pessoa precisa de companhia, né? Às vezes a pessoa sedentária está em casa sem ninguém, aí tem pensamentos ruins. Aí ela entrando numa equipe, né? Numa assessoria de corrida, num grupo de corrida, ela começa a se relacionar com pessoas mais saudáveis, com pessoas que estão vivendo uma vida que eles ainda não vivem, né? E eles começam a ser impactados. Aí, às vezes a pessoa não quer nem ir treinar, mas aí fala, pô, meus amigos estão lá, eu vou, né? Aí começa a correr e começa a virar hábito na vida da pessoa, não? Sim. Você foi perfeito. Acho que nem já diz o ditado. Você sozinho pode ir muito mais rápido, mas em grupo você vai muito mais longe. Então, acho que é importante ter um grupo para você treinar junto, para vocês se apoiarem, para a gente se ajudar, se incentivar. Que nem você falou, muitas pessoas... Não é fácil a gente, todos os dias, depois de uma jornada de trabalho, ainda tirar um tempo para se cuidar da saúde não é fácil. Antes da gente sair de casa, a gente pensa 10 vezes se realmente a gente quer ir, mas quando a gente lembra que chegou lá, vai ter aquela resenha, aquela risada, aquele companheirismo, aquela troca de informação, isso daí faz com que a pessoa se sinta muito mais estimulada para poder ter força para continuar, entendeu? Então, é fundamental a pessoa ter uma rede de apoio para poder praticar o que gosta. É isso aí, cara. Então, Erivelton, cara, a gente vai chegando ao fim desse programa, né? Foi uma conversa muito legal. Assim, a gente já tinha uma amizade, uma relação de corrida de rua, né? Mas conhecer um pouco mais da tua vida, né? Dessa trajetória, nunca imaginei que você um dia tinha sido jogador de futebol. Para mim, você sempre foi corredor, porque corre pra caramba, né? Então, eu quero te agradecer realmente a disponibilidade de estar aqui com a gente, de falar com nossos espectadores, né? Eu queria agora que você deixasse um recado para os corredores de Manaus que estão assistindo a gente, para sua família M, né? E falasse seu número de contato para entrar em contato novamente com você, caso queira te contratar como personal, né? Super capacitado que você é, né? E também que queiram ajudar o projeto lindo que você tem da M, né? Primeiramente, eu quero novamente agradecer pela oportunidade de estar aqui contigo, uma pessoa que eu e o professor Marcos admira, respeita, principalmente pelo ser humano que você é, porque profissionalmente você é incontestável, a sua qualidade, a sua competência. Então, quando a gente começou a ir para as corridas, você foi uma referência para a gente e eu sou muito grato a Deus por isso, porque nós precisamos de referências para poder desenvolver. Então, muito obrigado pela pessoa que tu é, pelo exemplo que tu dá, pela humildade que tu tem. Isso nos ensina muito. Muito obrigado pelo espaço, por falar de algo que eu amo.
Eu costumo falar que eu não vivo do esporte, o esporte é quem eu sou. Então, eu sou muito grato por isso, pelo espaço que você está me dando. E o que eu quero deixar para as pessoas que pensam em mudar de vida e poder buscar saúde através do esporte é que você primeiro seja intencional em decidir a querer começar. O primeiro passo é esse, querer começar. Não espere ter o tênis apropriado, não espere ter a roupa apropriada. Apenas comece, porque das outras coisas Deus vai fazer acontecer naturalmente. Apenas comece. E depois disso, tudo que você se propor a fazer, tenha um propósito. Qual o propósito que você quer? É por saúde? É por estética? É para sair de uma depressão, de uma ansiedade? É para superar a perca de alguém? Eu lembro que logo no início, há 11 anos atrás, quando eu decidi montar o projeto EM, juntamente com o professor Marcos, a gente decidiu montar por montar. E ao decorrer do tempo, com a experiência que a gente foi ganhando, eu entendi que tudo na vida tem que ter um propósito. Antes de eu montar o projeto EM, eu queria construir minha própria história. É importante a gente construir nossa história, mas depois que eu entendi que construir a história de outras pessoas é deixar um legado, eu consegui entender qual era o meu propósito de vida. Então, a partir daquele momento que eu vi qual era o meu propósito, todas as dificuldades que aparecia não era motivo para eu desistir, porque eu sabia onde eu queria chegar, eu sei onde eu quero chegar. E não era mais sobre vencer sozinho, era sobre ajudar a vida de outras pessoas. E hoje eu continuo sonhando, só que hoje o meu sonho tem um endereço: Família M Funcional. E isso me deixa muito feliz, me deixa muito orgulhoso. E eu quero aproveitar para mandar um beijo no coração de cada aluno, que é minha família, que é onde eu compartilho o meu dia a dia, de domingo a domingo. Eu convivo mais no Projeto M do que com a minha própria mãe, com o meu próprio pai, com a minha irmã. E vocês são minha família, eu sou muito grato por dividir a minha história com vocês. Eu sou muito grato por vocês estar construindo a minha história juntamente comigo. Então, que Deus continue abençoando nosso projeto, nos dando sabedoria, nos capacitando, nos ensinando a fazer o que agrada a Deus. Quando errarmos, para que Deus possa fazer nós reconhecermos o erro e poder consertar. E você que deseja nos ajudar e tenha vontade de querer contribuir de alguma forma com o nosso projeto, só entrar em contato comigo, o professor Marcos, através da página do Instagram, lá tem nosso contato. Nós fazemos não somente o esporte, mas nós fazemos várias ações sociais, no Dia das Crianças, Dia das Mães, Natal Solidário, várias ações. Então, às vezes, tudo que você imaginar possa estar nos ajudando de alguma forma, pode estar contribuindo para ajudar e impactar a vida de outras pessoas. E, Tiagão, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Que Deus continue te abençoando, você, sua assessoria, sua família, que você continue transformando a vida das pessoas, impactando a vida de outras pessoas, que isso possa transformar uma bola de neve para que mais vidas possam ser transformadas. Então, parabéns pela pessoa que você é, pelo cara fantástico, e obrigado por ser esse exemplo de pessoa. Amém, meu irmão. Muito obrigado pelas palavras, né? Eu fico realmente emocionado, né? Eu queria te confidenciar que quando vocês foram pela primeira vez para uma corrida, eu estava presente, né? Vocês levaram a barraca lá da M, e quando vocês chegaram, eu falei, cara, não conheço essa barraca, não conheço essa equipe, né? E quando foi chegando gente, a primeira corrida de vocês, acho que vocês já levaram mais de 100 pessoas. Eu falei, cara, que equipe legal, né? E com o passar do tempo conheci você, conheci o Marcos e sempre acompanhei vocês e falei, cara, na Corre falta isso. Falta um pouco mais de, sei lá, mais de entusiasmo, né? E a gente começou a fazer coisas que a gente não fazia vendo vocês fazer. Hoje a gente faz o aniversariante do mês, coisas que nós não fazíamos, que vocês sempre fazem, né? Café da manhã, vocês comemoram aniversários e tal, né? E a gente começou a fazer isso e a nossa equipe melhorou muito com isso, porque melhorou a integração, melhorou a felicidade, melhorou a amizade também, porque ali esses eventos geram laços, né? E foi muito vendo vocês, né? Então, quero mais uma vez agradecer você, agradecer também ao professor Marcos, que não está aqui, né? Que Deus abençoe muito o projeto de vocês e no que vocês precisarem de mim, cara, eu estou à disposição, tá? Sempre contem comigo, de verdade, e a minha dívida eu vou cobrar, eu vou lá treinar com vocês. Vai ser cobrado, hein? Bora apertar a mão que é para... Vai ser cobrado. E chegamos ao fim, pessoal. Esse foi mais um Corre Mano, resenha, esporte e vida real. Até a próxima.